Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos começando mais uma manhã de consagração na presença do nosso Deus e alegres no Senhor. Continuaremos nosso estudo da carta aos Romanos. Antes, eu peço para que você, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal da Igreja Metodista do Jardim Oceânico, ative aí as notificações. Todas as quintas-feiras nós estamos por aqui, compartilhando a palavra de Deus e nos consagrando ao Senhor. Então, peço para que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 9. Leremos do 19 até o 29. Texto difícil, mas que nós vamos expor aqui nesta manhã. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ainda? Ele ainda. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com tamanha longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, deles clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como Isaías já disse. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Amados, mais um texto que nos fala sobre a soberania de Deus. E nós precisamos entender este princípio e entender como a nossa teologia, como a nossa fé em Deus, a cada dia que passa, a cada século que nós caminhamos, ela vai andando cada vez mais em direção à perdição, em direção à perda de propósito, à perda de rumo. Então, fazendo um apanhado geral dessa perícope, desse texto, nós podemos entender o seguinte: algumas Bíblias têm aí como subtítulo a soberania de Deus. Então, nós somos, ao mesmo tempo que nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos, e nós vamos ser responsabilizados por aquilo que fazemos, ao mesmo tempo Deus é soberano. Esse é um princípio que muitos não conseguem entender. Muitos não conseguem compreender essa verdade. E entram num redemoinho. Eu acredito que isso tenha começado muito também com o advento do iluminismo, quando você teve ali, começando ali o fim da Idade Média, você passou de uma sociedade teocêntrica para antropocêntrica. É lógico que tem um lapso de tempo e muitos acontecimentos entre tudo isso, mas quando a sociedade começou a ser mais centrada no homem, começou-se a questionar Deus e questionar a sua palavra e a inerrância da sua palavra. Daí surgiram vários movimentos, que não me cabe nomear aqui, mas movimentos que, ao invés de deles observarem a realidade à luz do que a palavra de Deus diz, eles observam a palavra de Deus à luz da realidade. Ou seja, a palavra de Deus ela não é mais, na cabeça dessas pessoas, a palavra de Deus não é mais um instrumento, a lente pela qual eu enxergo a realidade. Não, a realidade é a lente pela qual eu enxergo a Bíblia. E aí, ao invés de nós nos debruçarmos na exegese, na hermenêutica, do estudo da mensagem, do contexto histórico da palavra, buscar os textos originais e fazer uma leitura responsável, não, nós lemos o texto de maneira simplista
e dizemos, não, isso aqui é coisa do passado, nós não podemos aplicar isso hoje. E é aí que começa o erro. E chega ao absurdo de alguns dizerem assim, pô, mas se Deus elege, se Deus escolhe, se Deus ele separa pessoas, ele é injusto. Amados irmãos e irmãs, quem somos nós para questionar a justiça de Deus? Nós somos barro, ele é o oleiro. Como a palavra vai dizer aqui, nós somos barro, ele é o Criador. Ele quem fez a obra, ele quem fez esse mundo. Eu me lembro, inclusive, do livro de Jó, quando ele está ali sofrendo, né? Jó perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, perdeu tudo de uma vez. Jó estava numa vida miserável, e mesmo sendo justo. E chega um ponto que ele chega a questionar Deus, fala, Deus, eu fiz tudo certo, era melhor então não ter nascido, porque a minha vida é muito injusta. E aí Deus fala assim para ele, Jó, aonde você estava quando eu estava medindo o comprimento dos mares? Aonde você estava, Jó, quando eu estava medindo os montes? Quando eu estava com meus pés sobre o firmamento? Onde você estava quando não havia nada, isso aqui era um vazio? Em outras palavras, Deus estava dizendo, Jó, eu sou soberano. Não cabe a você questionar a mim, diz o Senhor. E amados, esse princípio ele não mudou. Não cabe a nós fazer demasiados questionamentos ao Senhor. Eu ouço pessoas dizendo assim, não, porque eu tenho que brigar com Deus, porque o anjo, porque Jacó brigou com o anjo. Amado, não quero brigar com o anjo, não. Você acha que Jacó foi abençoado porque brigou com o anjo ou apesar da sua briga com o anjo? Aí cabe a você. E eu acredito que foi apesar da sua briga com o anjo. Porque antes de Jacó e depois de Jacó, ninguém se atreveu a fazer um negócio desse. Tanto que Jacó foi ferido. Então, hoje existe muito essa coisa, vou exigir de Deus, porque são meus direitos em Deus, porque Ele me prometeu isso, isso e aquilo. Amados, a melhor oração que nós podemos fazer é aquela que consta no Pai Nosso. Se nós observarmos o modelo de oração que Jesus deixou para nós vamos ver que não existe o demandar da nossa vontade sobre a vontade de Deus. Os pedidos que existem na oração do Pai Nosso perdoa os meus pecados, livra-me da tentação, me dá o pão de cada dia e livra-me do mal. Mas que seja feita a vontade do Senhor, está no início da oração. E é isso que a igreja perdeu de vista, o sujeitar-se à vontade de Deus. E aí, quando a gente não se sujeita à vontade de Deus, a gente se sujeita ao rigor do mundo. A gente se sujeita ao que o mundo entende que é correto. E aí os princípios acabam se perdendo, o rumo da nossa fé se perde, nós desanimamos e desistimos. Ou então aderimos a uma fé líquida que não tem base na realidade, que não tem base naquilo que Deus quer para nós. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, de que se queixa ele ainda? Quem já resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Quem somos nós para discutir com Deus? Apesar de nós termos total responsabilidade por aquilo que nós fazemos, nós nunca poderemos deixar de pensar que Deus ainda é, como nós dissemos na semana passada, o protagonista da nossa história. Ele é quem comanda a vida, o universo e, amados, o mundo. Por mais que ele esteja morto no maligno, Deus não deixou de governar a história. O fim está escrito. A revelação, o Apocalipse está aqui entre nós. Deus não perdeu o rumo nem o controle da história. Tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje está previsto na palavra de Deus. Por isso nós não podemos desanimar, nós não podemos nos espantar, nós não podemos de modo nenhum deixar essa verdade de lado, porque Ele continua no controle de tudo. O fim já está escrito. O inimigo até das nossas almas sabe do fim. O que cabe a nós, como crentes, como filhos de Deus, nós sabemos que esse fim
está nas mãos do Senhor e por isso a nossa história, as nossas vidas estão na mão do Senhor. Amado, não fique preocupado, demasiado ansioso com aquilo que você tem que comer, vestir, beber. Saiba que Ele cuida de ti, Ele te sustenta. Apenas busque o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que você precisa serão acrescentadas. E aí ele vai dizer aqui no 30, tem um subtítulo, algumas Bíblias devem ter esse subtítulo: que diremos, pois, Israel é responsável pela sua rejeição. E aí versículo 30, que diremos, pois, o que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Ele está dizendo para aqueles judaizantes, lembra que nós falamos lá no início do livro, dessa exposição de Romanos? Ele está dizendo para essas pessoas, está dizendo: olha, meus queridos, vocês não alcançaram a lei e nem estão conseguindo alcançar a fé em Cristo, porque vocês tropeçaram na rocha de tropeço, que é Jesus Cristo. Vocês tropeçaram naquilo que vem da fé para se apegar nas suas obras e achar que por elas vocês se tornam merecedores de alguma coisa. E é aí que está o erro fundamental. Quando nós nos apoiamos naquilo que nós fazemos e nós exigimos de Deus por causa daquilo que nós somos e que nós fazemos, nós já perdemos. Porque a fé genuína em Cristo Jesus, ela decorre de um sentimento de dependência de Deus. Ela decorre de um sentimento de que nós confiarmos na sua soberania e entendermos que nós não somos merecedores nem capazes. E a fé líquida que nós falamos aqui no início do vídeo é quando nós começamos a questionar isso. Deus é injusto então? Não, se Deus não me der isso, então Deus não é Deus. E tal, e tal, e tal. Amados, isso são aspectos claros de rebeldia. E amados, nessa manhã de consagração, eu te convido a render-se a Deus. Renda-se a Deus. Renda-se à vontade dele. Se você é cristão, se você deseja professar esta fé, se você deseja confiar em Deus, o primeiro passo é reconhecer a nossa dependência e reconhecer que Deus jamais saiu do controle da nossa história e por isso nós podemos confiar. Ele está dizendo: o povo de Israel quis confiar nas suas obras, por isso não alcançou. Não foi dado a eles o poder da revelação de Cristo Jesus, mas aqueles que vieram da fé, os gentios, eles sim alcançaram o poder que vem da fé. Que Deus te abençoe nessa manhã, meu querido irmão e irmã, e te dê graça nesta manhã de consagração. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, que você esteja firme em Deus, sempre atento para a vontade dele para a sua vida. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, graça e paz. Compartilhe esse vídeo com sua família, com seus amigos, para que mais pessoas venham a conhecer esta verdade. Deus te abençoe. Bom dia.